Olá, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um vídeo da nossa jornada sobre a Quaresma. Um vídeo de formação que nos ajuda a compreender a importância do tempo quaresmal e a ter as disposições para viver o bem, para que seja um tempo fecundo na nossa vida eclesial, na vida de cada um de nós. Gostaria de começar com um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 14 e seguintes. Foi quando os discípulos de João se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos tanto, e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles. Então sim, farão jejum. O texto que acabamos de ouvir dá a impressão de que Jesus não valoriza o jejum. Isso não é verdade. Tanto que o Evangelho vai dizer que Jesus, depois de ser batizado, foi levado ao deserto e ali jejuou durante 40 dias. O próprio Jesus diz numa outra passagem do Evangelho aos discípulos que não conseguiram expulsar um demônio. Jesus diz: esse demônio se expulsa com oração e jejum. Então notem a importância do jejum. No entanto, esse texto fica claro que o jejum aqui tem um sentido de luto, de pesar. A lei israelita ordenava o jejum tão somente no dia da expiação. Então, para os israelitas, a prática do jejum estava ordenada, no livro do Levítico, no dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, a festa que os judeus celebram ainda hoje, e que era obrigatório para todas as pessoas. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, em 587 a.C., os judeus passaram a jejuar durante 4 dias, como lembrança daquele fato calamitoso que foi a destruição da cidade de Jerusalém. No judaísmo farisaico, o jejum era muito comum e extremamente apreciado como um ato de religião. Por isso, os judeus valorizavam o jejum semanal. Jejuavam 2 vezes por semana. Quais os dias do jejum praticado pelos fariseus, pelos judeus observantes da lei mosaica? A segunda e a quinta-feira. E quais eram os dias que os cristãos jejuavam? Quarta e sexta. Quarta-feira, para lembrar a traição, de Judas. E a sexta-feira, a crucifixão. Então, os dias de estação ou os dias de jejum eram as quartas e sextas. E o jejum, no início do cristianismo, não tem só o sentido de ascese, de penitência, mas o jejum também tem um sentido de vigilância. Os cristãos jejuam, jejuam esperando o Senhor. É um jejum à espera do Senhor que está por vir. Por isso tem um sentido escatológico. O jejum é imprescindível na vida do cristão. O fim não é a privação formal dos alimentos, mas a temperança, a moderação, a caridade, a humildade. O jejum é um meio ascético. E o que é então o jejum? A prática espiritual que implica a privação voluntária de alimentos, com o intuito de cultivar a disciplina interior e buscar a união mais profunda com Deus. Jejum não é fim. Ninguém jejua como fim. O jejum é sempre o meio. E em 2 sentidos aqui. O jejum é o meio pela qual a gente busca de alguma forma, eliminar em nós os excessos, a ter a moderação. E o jejum é meio como disposição a ouvir a palavra de Deus.
Ao privar-se voluntariamente de alimentos, buscamos imitar, de certa forma, a privação e a renúncia de Jesus no deserto. Então, quando a gente jejua, a gente vai reconquistando a virtude da temperança tão necessária para a vida cristã. O cristão está consciente de que os apetites desordenados que habitam nele, que habitam em nós e que fogem do controle, tornam difícil o crescimento espiritual. O jejum, então, favorece a vigilância. Não é um fim, como eu disse, mas um meio. Meio para despertar no ser humano as disposições interiores, a ação de Deus, que recorda que o homem não vive somente de pão. Então, jejuar é também predispor-se ao verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. É predispor-se a ouvir com mais atenção a palavra de Deus e a fazer a sua vontade. No Evangelho de São João, Jesus vai dizer aos discípulos: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O nosso alimento também deve ser fazer a vontade de Deus. E o jejum deve nos lembrar constantemente disto. Privar-se do alimento material, que alimenta o corpo, facilita uma ulterior disposição para ouvir a Cristo. O jejum não é tortura ao corpo, mas uma forma de romper, com as realidades do egoísmo. Jejuar é privar-se. E aqui o exercício de vencer o nosso egoísmo. O nosso egoísmo nos faz desejar tudo, a desejar ter posse de todas as coisas. O jejum é a privação. E privar-se, de alguma forma, é lutar contra o egoísmo. O jejum, então, é o meio para a pessoa se libertar do domínio da carne e aceitar sobre si o domínio de Cristo. É exercício de ascese. Então, jejuar é fazer ascese, é exercício de penitência, que procura dominar as desordens das paixões. Esse é o primeiro sentido do jejum. O segundo sentido do jejum: estimula o compromisso concreto com Deus e com o próximo. Então, quando nós jejuamos, o nosso jejum tem dois significados. O primeiro é esse ascético, de penitência, de busca de controlar as desordens das paixões, dos apetites de nossa realidade humana e corporal. E um segundo sentido é este compromisso concreto com o próximo. Aqui tem a ver com a caridade. O próprio prefácio, o prefácio 4 da Quaresma, nos lembra isso. Diz assim o prefácio da Quaresma: pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa. Então, o jejum corrige os nossos vícios. Jejuar, então, é corrigir-se. Jejuar, de alguma forma, é dominar em nós os instintos mais básicos para nos lembrar que a gente vive não somente de pão, não somente das realidades que passam, das realidades sensíveis, mas que nós vivemos da palavra de Deus, que nós vivemos daquilo que também é espiritual. A necessidade do jejum se faz devido às nossas inclinações negativas. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, vai dizer isso, que o ser humano está inclinado, há uma inclinação, Santo Agostinho diz assim: a vida neste mundo seduz por sua própria beleza e pela harmonia que mantém com todas as pequenas coisas belas que nos cercam. Mas, se desejamos todos esses bens imoderadamente. Notem o que está dizendo Santo Agostinho. Santo Agostinho está dizendo que o problema não se encontra em desejar esses pequenos bens, essas coisas pequenas, belas da vida, mas desejá-las de forma imoderada. Então, notem que jejuar é um exercício quaresmal de domínio de si. É ter o domínio sobre aqueles desejos que nós nutrimos e que são os desejos fundamentais,
ou diria básicos da nossa existência. O segundo sentido do jejum é tomar consciência da situação na qual vivem nossos irmãos e irmãs, escolhendo privar-se de algo para ajudar os outros. Mostramos concretamente que o próximo em dificuldade não nos é indiferente. Então, quando a gente jejua, a gente faz a experiência, de alguma forma, da fome. O jejum é voluntário. Eu poderia dizer que o jejum é uma fome voluntária. E ele nos faz lembrar daqueles que vivem a fome involuntária, daqueles que vivem um jejum constante porque lhes falta o necessário para viver com dignidade. Jejuar e fazer do nosso jejum um ato de caridade, uma obra de caridade, é muito importante, porque nos faz compreender que precisamos criar aquilo que diz o Papa Francisco, uma cultura da solidariedade, vencendo a cultura da indiferença, de ser indiferente à fome e ao sofrimento dos outros. Os cristãos são convidados a dar aos pobres o quanto, graças ao jejum, poupam. Então, aquilo que nós jejuamos, aquilo que nós deixamos de comer, não pode ficar guardado em nossa casa, não pode ficar guardado em nosso armário. Precisa se tornar gesto de caridade, precisa se tornar doação. No cano 1251 diz: guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal, todas as sextas-feiras do ano. Então, toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Lembremos, solenidade não se faz jejum. Então ninguém vai jejuar de domingo, porque domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Não se jejua nem no domingo e também não se jejua nas solenidades. Vamos pensar que caiu uma solenidade de sexta-feira, uma sexta-feira do ano. Naquela sexta-feira você não jejua, porque não é dia de penitência, é solenidade, como diz o Código de Direito Canônico. A abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses, então, são os dias de jejum e de penitência. E quem está obrigado à abstinência e ao jejum? No cano 1252, diz assim: estão obrigados à lei da abstinência os que completaram 14 anos de idade. Então, todos os que têm 14 anos de idade estão obrigados a fazer a abstinência de carne e a jejuar. O Código diz que todos os maiores de idade. Contudo, lembra o Código de Direito Canônico: todavia, os pastores de almas e os pais procurem que mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estão obrigados à lei da abstinência e do jejum, sejam formados no sentido genuíno da penitência. Isso significa que mesmo as crianças que não precisam jejuar, que os pais as ensinem de alguma forma nesse espírito penitencial. Elas não são obrigadas ao jejum por causa da idade, mas elas também deveriam ser ensinadas alguma forma de penitência ao alcance delas, para que elas possam ser educadas também nesta prática penitencial, na qual todos somos chamados. Outra coisa interessante ao falar do jejum e da abstinência é que Paulo VI, em 1966, no capítulo 3 daquela Constituição, no parágrafo 1º, ele diz assim: a lei da abstinência proíbe o uso de carne, mas não, porém, o uso de ovos e dos laticínios. Para nós hoje é algo que não nos diz muito, mas para quem viveu antes do Concílio Vaticano II, sim. Antes do Concílio Vaticano II, os dias de abstinência de carne e de jejum não podia se comer ovos, nem beber leite ou qualquer produto que viesse do leite, como queijo e assim por diante.
Então, antes do Concílio Vaticano II, jejuar e abster-se de carne era também abster-se desses alimentos. Quando Paulo VI, em 1966, diz que não, a prática da abstinência, né, proíbe o uso de carne, mas não o de ovos e dos laticínios. Então é por isso que nós hoje, quando jejuamos ou fazemos a abstinência de carne, comemos ovos, bebemos leite normalmente, porque não há mais esta proibição. Mas essa proibição deixou de existir lá em 1966, quando o Papa Paulo VI promulgou aquela Constituição Apostólica sobre a penitência. São Tomás de Aquino vai dizer que a abstinência é um ato virtuoso. A reta razão não nos deixa suprimir tanto alimento que põe em risco a nossa subsistência. Ou seja, ninguém pode jejuar pondo em risco a própria vida. Por isso que o jejum, na Igreja Católica, o jejum eclesiástico, ele inclui uma refeição. Inclui uma refeição. A Igreja instituiu o jejum, diz São Tomás, para refrear a concupiscência, mas salvaguardando a natureza. A gente não pode se esquecer disto. Para tanto, para suficiente uma única refeição, com ela pode o homem, a um só tempo, satisfazer a natureza e reduzir a concupiscência, diminuindo o número de refeições. Sabiamente, pois, a Igreja decidiu, diz São Tomás, que os jejuadores comam uma só vez. Então, o que é o jejum para nós cristãos católicos? O jejum consiste no jejum eclesiástico. E o que é o jejum eclesiástico? Comer uma única refeição. Então, nós podemos fazer uma única refeição, na medida, sem exageros, mas podemos fazer uma única refeição, seja essa única refeição o almoço ou o jantar. E nós podemos fazer um pequeno, comer um pouco de alimento ao amanhecer e ao anoitecer. Então é possível fazer 2 pequenos momentos de refeição ou pequenos lanches, como vocês queiram, um ao amanhecer e outro ao anoitecer, e uma única refeição completa, E quando digo completa, reforço, sem exageros. Por fim, ainda gostaria de citar São Tomás de Aquino quanto à questão da abstinência de carne. Muitas pessoas se perguntam, por que a abstinência de carne, mas se a gente pode comer peixe? Peixe não é carne? Aí sim, muitos dão algumas razões, falando de carne vermelha, de carne de sangue quente, sangue frio. Eu achei que a explicação de São Tomás de Aquino é tão simples e tão lógica que acho que seja a mais convincente. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz assim: deve-se dizer que ao instituir o jejum, a Igreja se ateve ao que mais comumente acontece. Ora, a carne é, em geral, o alimento mais agradável que o peixe. Por isso a Igreja escolheu a carne e não o peixe. Olha, tão simples. Se nós, na abstinência, estamos proibidos de comer carne e podemos comer peixe, São Tomás vai dizer, é proibido comer o que é deleitável. Então eu fico pensando no bacalhau, numa boa bacalhoada, não é? Então parece que não é muito lógico a gente deixar de comer carne e comer outros alimentos que são tão deleitáveis e muitas vezes tão custosos, tão caros. E fazemos isso em plena Sexta-feira Santa. E fazemos isso nas sextas-feiras da Quaresma. Talvez deveríamos seguir a orientação de Dom Devair, que numa das missas diz que é preciso, ao fazer a abstinência de carne, ao jejuar, talvez um ovo, talvez uma abobrinha, algo mais simples. Porque se nós, de alguma forma, deixamos de comer carne, mas comemos um outro alimento, que é tanto deleitável quanto a carne, e talvez tão mais custoso do que ela, o nosso jejum pode não ser um jejum completo, se eu ousaria dizer isto. Por isso o convite de que, ao fazer abstinência e ao jejum,
que a nossa refeição realmente seja uma refeição simples, de quem não está se banqueteando, mas de quem está, de alguma forma, buscando a moderação dos apetites e dos desejos e querendo fazer desse jejum um gesto de caridade para os irmãos. Termino lembrando o que diz o quarto mandamento da Igreja. O quarto mandamento da Igreja diz assim: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Por isso que a Quaresma seja este tempo de jejum, aonde a gente use de maneira sóbria as palavras, os alimentos, as bebidas, os sonos e permaneçamos mais atentamente vigilantes. Boa Quaresma a todos.